gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. Bom, como vocês podem ver, né, a gente ficou um tempinho aí sem gravar. Isso foi porque a gente estava aí alinhando as nossas agendas para ter o pessoal participando aqui conosco. Hoje, felizmente, conseguimos quebrar esse gelo aí e já temos alguns episódios programados. Em novembro, pretendemos falar com o pessoal lá do Pizza de Dados, então fiquem de olho aí nas nossas redes sociais para que você saiba quando vamos estar gravando ao vivo pelo YouTube e quando, assim que for feita a gravação ao vivo, em seguida a gente já tenta liberar o áudio aí para vocês que nos seguem apenas pelo áudio. E é isso, o Bruno tem um recado aí para deixar para vocês também. O recado aqui vai ter um evento bem legal, um evento online, ou seja, todo mundo pode participar, não tem desculpa. Vai ser do dia 15 a 19 de outubro, 100% gratuito e 100% online. O nome do evento é QA Week, qawiki.com.br. Vai ser de 15 a 19 de outubro, das 7 às 11 da noite, né? Então é uma semana inteira para falar sobre qualidade de software. Então vai ter um dia para falar sobre análise de requisitos, um dia para falar sobre desenvolvimento ágil, e eu vou estar lá no dia 18 para falar sobre qualidade de software, tá? Então, dia 18 de outubro, das 19 às 23 eu vou estar lá, mas o evento acontece a semana inteira, e é bem legal, porque terão várias pessoas falando, e você pode interagir, mandar perguntas, então acesse lá, qawiki.com.br, tem que se inscrever para conseguir ter um ingresso, né, para você ter um link de acesso à plataforma, mas é 100% gratuito, esse aí é o recado. Bom, maravilha. Como a gente está um tempinho aí sem gravar, já vamos aqui pro nosso episódio de hoje. E o nosso convidado, ele é diretor técnico na Working Co, é PhD em Ciência da Computação, já contribuiu com inúmeros projetos open source em Python, ajudou a fundar a Associação Python Brasil e já foi premiado com o prêmio Dornelles Tremea, por contribuições referentes aqui à comunidade Python Brasil. Já tivemos outros episódios aqui, né, onde a gente já mencionou a respeito desse prêmio. Se você ainda não conhece, vale a pena conferir, e é uma honra ter, mais uma vez aqui, alguém que tenha recebido esse prêmio. Então, por isso, Rodrigo Serra, seja bem-vindo ao Castalho Podcast. Muito obrigado, Eliezer. É um grande prazer estar aqui, é um sonho realizado, como eu falei no tweet um pouquinho antes. Eu estava tangenciando o Castalho Podcast há anos. Meu nome foi mencionado algumas vezes, eu conheço muita gente que já foi entrevistada aí, Andros Medina, Renato, Fábio, Luciano Ramalho, e eu estava sempre ali, será que algum dia eu consigo falar lá no Castalho? Sonho realizado. Muito bom, então eu acho que a maior parte da comunidade aí de Python, acredito eu, conhece já o Senra, o trabalho do Senra, ou pelo menos alguns tiveram a oportunidade de ver o excelente keynote que ele deu lá na Python Brasil, né, que foi sensacional, contando um pouco da história de vida aí, né, eu lembro que foi um keynote que ficou na minha memória, o Senra contando a história de vida dele e os projetos que foram super significativos. Então, para quem não pôde acompanhar essa história aí, conta pra gente como que você iniciou na área de desenvolvimento, o que te fez entrar nesse mundo tão louco? Olha, tudo começou quando eu tinha 13 anos de idade, e eu vi na casa de um colega, isso nós estamos falando de, 1983, por aí, eu vi na casa de um colega uma caixinha preta que você ligava na TV, um negócio que chamava TK85, e eu falei, o que é isso que você liga na TV e controla a TV? Parece um negócio tão bacana. E eu me mudei do Rio de Janeiro e eu fui parar no Ceará, e aí comecei a morar no Ceará, e aí pedi para minha mãe, falei, mãe, eu quero um computador. E aí ela falou o seguinte, não, você vai fazer curso, e aí você vai aprender, e aí se você continuar gostando disso, a gente compra, porque computador é um negócio caro. E aí no meu primeiro dia de aula, eu me apaixonei. Eu escrevi lá 10 print Rodrigo, 20 go to 10, e aí meu nome saiu imprimindo pela tela e tal. Eu falei, nossa, eu controlo a TV, isso é fantástico. E a sala tinha ar-condicionado, e aquele negócio, tinha um monte de desafios ali que você tinha que pensar para resolver. E aí eu fiquei fascinado com esse negócio. E quando chegou na época de ir para a faculdade, eu falei, será que eu vou fazer alguma coisa na área de computação? Mas eu gosto de computação, se isso virar um trabalho, eu vou destruir essa paixão que eu tenho pela computação, vai ser tão ruim. Mas no fim das contas eu resolvi seguir,
E aí entrei na Unicamp para fazer o curso de engenharia de computação e fui muito feliz, porque era uma coisa que eu já gostava e eu só passei a gostar mais ainda. Tanto é que eu acho que eu bati o recorde de permanência na Unicamp. Eu fiquei 20 anos dentro da Unicamp, sem nunca bombar em nenhuma matéria. Então eu fiz a minha graduação, o meu mestrado, o meu doutorado, enquanto eu estava trabalhando na indústria de software também. Então assim que eu acabei a graduação, já no último ano de graduação, eu estava já trabalhando para uma empresa na área de informática em Campinas, e aí eu já engatilhei no mestrado e trabalhando ao mesmo tempo. Então meu mestrado eu estiquei ele, levei uns 4 anos para fazer o mestrado, o doutorado levou mais 6, e entre um e outro eu fiz alguns anos como aluno especial para matar créditos. Então eu fiquei 20 anos na Unicamp, de 1992 até 2012. Então isso é para mostrar, eu tolerei fazer 20 anos de provas, e tão grande é a minha paixão pela computação. E tô nessa até hoje. Assim, a maioria dos meus amigos e gente que se formou comigo meio que saiu da área técnica e eu só quero mergulhar mais ainda. Bacana. É uma história e tanto. Assim, a sua mãe estava com dúvida, né, se você tinha paixão ou não. Acho que isso tudo aí provou umas 1000 vezes, se não mais, que você realmente é apaixonado Com pela certeza. área. Mas aqui eu acho que talvez nessa próxima pergunta aqui entre ou que seja uma das suas paixões aí na área de computação, que eu acho que é o Python. Tô chutando, né? Depois você fala pra gente se é verdade ou não. Mas aí, nessa carreira toda aí que você chegou para poder estar na área de computação e tal, como que você chegou até o Python? Como é que você conheceu ele? Por que que você resolveu brincar com ele? E se você ainda tem usado ele até hoje? Perfeito. Uma pergunta super válida, super importante, e ela me permite citar um grande amigo meu, chamado Alexandre Oliva, que também aí é um colega de vocês da Red Hat, e é uma das figuras, acho que mais importantes da área de software no cenário brasileiro, quiçá mundial. O que acontece é que em 1997 eu estava trabalhando no meu mestrado, e o meu grupo de pesquisa na Unicamp consistia, eu e 3 pessoas. O meu orientador, Luiz Eduardo Busato, e 2 outros alunos de mestrado, Alexandre Oliva e a esposa dele, Islene Garcia. Então nós 3 trabalhávamos no mesmo grupo, a Islene com trabalho teórico, eu e o Oliva, a gente acabou trabalhando junto numa coisa chamada Guaraná, que era uma plataforma de meta-objetos que tentava ter uma abordagem inovadora para reflexão computacional. O que vem a ser reflexão computacional pode virar o tema de um outro podcast, porque senão a gente não vai ter tempo, mas no finalzinho do processo do meu mestrado, eu comecei a querer mostrar como é que a gente poderia materializar o que a gente criou em Java na época em outras linguagens de programação. E aí eu trabalhei um pouquinho com TCL, trabalhei com Perl, e aí o Oliva me deu um livro gigantesco que falou assim, cara, dá uma olhadinha em Python, porque Python tem introspecção, tem uns recursos interessantes. Nós estamos falando de 97, Python meio que foi a público em 91, então tinha 6 anos que estava na praça. Não era tão novo, mas era ainda bem cedo. Falei, deixa eu dar uma olhada. E eu fui vendo que o negócio era sensacional. E eu comecei a adotar não só para minha pesquisa acadêmica, como eu também trabalhava já na indústria, e eu levei isso também para a indústria. E ela resolveu muitos dos problemas que eu estava tendo com outras linguagens, porque Python era focado em otimizar o desempenho do desenvolvedor, não só a execução do software. E essa questão da rapidez no ciclo de desenvolvimento é o critério mais importante na maioria dos cenários que a gente trabalha, principalmente quem trabalha em pequenas e médias empresas. A primeira coisa que você sabe é a data de quando que você tem que entregar. Os detalhes do que você tem que fazer, muitas vezes você descobre ao longo do processo. Então essa coisa da agilidade, tanto é que até hoje, quer dizer, no meio do caminho surgiram movimentos ágeis, manifesto ágil, etc., mas desde os primórdios que eu trabalho profissionalmente, a agilidade já era fundamental. E o Python, ele traz exatamente isso. Ele traz agilidade para você, sem sacrificar a qualidade. Então, isso para mim foi o maior diferencial competitivo e foi uma das razões pelas quais eu adotei o Python nesses primórdios, por volta aí de 97, 98, e fiquei usando ele até hoje, porque foi uma tecnologia que não parou no tempo, que ela continuou se modernizando. Agora, uma coisa muito importante que você comentou, e eu acho que a gente precisa reforçar, você falou, e fala aí dessa sua paixão por computação e a sua paixão por Python. Em relação a Python, eu falo com muito entusiasmo de Python,
mas eu tenho uma palestra, uma das primeiras palestras que eu dei, eu dei uma palestra no FISLE, se eu não me engano, em 2004, que era Python Paixão, a primeira edição. E eu usava justamente o tema de paixão, o verbete, né, paixão, para dar a mensagem de que a gente não deve se apaixonar por linguagem de programação. Elas são ferramentas. É como você chegar e falar assim, eu sou apaixonado por alicate. Alicate é um negócio fantástico. E eu tiro prego com alicate, e entendeu? Eu serro madeira com alicate, porque alicate é o que há. Então, isso é uma coisa que eu faço questão de dizer, olha, Python é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que me atende bem, ela continua me atendendo bem, e eu sou entusiasmado em dizer que Python é útil quando ela está atendendo a um propósito que ela se propõe. Mas eu gosto de separar bem, deixar bem claro que ela é uma ferramenta, porque como engenheiros, a gente precisa dessa objetividade. E é muito perigoso quando a gente começa a misturar a emoção e ela pode obscurecer a nossa objetividade em fazer um julgamento, e tem cenários que Python não é adequado. Por exemplo, eu trabalhei 4 anos com automação industrial e eu não ia colocar Python embedded em alguns dispositivos, porque tinham outras coisas que eram mais adequadas, seja código nativo, até mesmo Lua, fazia mais sentido naquele cenário. O grande questão que a gente menciona muito sobre Python é que ela é um canivete suíço, ela é uma ferramenta de baixo custo, né, que atende a múltiplas necessidades. Então é uma coisa que vale a pena ter no seu bolso, né? Uma outra palestra que eu dei sobre Python, e eu repeti esse título muitos anos, era Python cabe no seu bolso, cabe no seu micro, cabe no seu cérebro. Ou seja, ela era super acessível em termos de custo, ela é super portável, então você pode rodar ela em qualquer sistema que você tem por aí. Eu até mostrava ela rodando no Nokia, que era o celular que eu tinha na época, e cabe no seu cérebro, porque, por exemplo, tem linguagens hoje que, se eu não usar uma referência, eu não consigo programar na linguagem. Um exemplo canônico é C++. Trabalhei muitos anos com C++, mas tem várias coisas em C++ que, se eu não for olhar exatamente como é que é a sintaxe de templates, nested aqui, etc., eu não consigo escrever aquele negócio de cabeça. E Python é uma linguagem que eu sei praticamente tudo de cabeça. E o que eu não sei, o interpretador me responde na hora que eu precisar. Então, isso eu acho que é um diferencial muito grande e torna ela uma ferramenta atual e útil. Muito bom. Esse papo aí já me deu ideias de te perguntar várias outras coisas a respeito de linguagem de programação, mas como você falou, já daria um episódio à parte, né? Mas me deixou bastante curioso. Mas como eu sei que tem gente que acessou aqui por conta do nosso título hoje, né? Do nosso episódio, então... Vamos focar no tema. Vamos focar aí um pouquinho no tema, e já que você acabou de falar que Python é um canivete suíço e que tem todas essas vantagens aí, eu concordo com tudo que você falou, e a gente sabe que Python é hoje a linguagem do Data Science, não a única, mas ela é ali talvez a linguagem que está presente em qualquer ambiente de Data Science, e se não for para produção, vai ser para análise. E dentro disso tem aí uma ferramenta que a gente escuta falar muito, que é o tal do Jupyter, ou Jupyter, não sei se você vai me corrigir se eu falei errado. E aí a gente queria saber de você o que é esse negócio chamado Jupyter Notebooks, o que é um notebook, e algumas curiosidades aí a respeito desse projeto. Com certeza. Aí a gente precisa falar de uma outra pessoa, né? Sempre eu gosto de colocar as pessoas que estão por trás das tecnologias. A gente, às vezes, dá muito valor à tecnologia em si, e eu gosto de dar valor às pessoas. Então, quando a gente está falando aí de Jupyter Notebooks, pelo menos eu chamo de Jupyter Notebooks, apesar do Y, né? É o Fernando Pérez. Ele é, na verdade, o campeão disso. Então, o Fernando Pérez, se eu não me engano, é colombiano, hoje mora nos Estados Unidos, é professor em Berkeley, mas ele é um cara que trabalhou sempre nessa fronteira entre ciência e computação. E o Fernando Pérez, desde cedo, ele percebeu que existia um nicho que podia ser preenchido em termos de enriquecer o ferramental de processamento computacional que os cientistas utilizavam. Então, a computação, desde o início, já namorou com a ciência, né? Ela meio que surgiu aí da matemática e da eletrônica, então ela já estava nesse meio científico, mas ela amplificou a capacidade nossa de trabalhar com ciência. E hoje em dia, porque ciência é até gozado, a gente fala de data science, mas na verdade toda science é data science, né? Data science é só o termo que a gente criou hoje em dia para dizer a science que a gente está fazendo, no sentido de
de ferramentas que a gente está criando, etc., mas ciência sempre foi baseada em dados, né? A premissa básica de ciência é essa. E é justamente por isso que eu acho que o Python fez um sucesso muito grande nessa área. Por quê? Outras tecnologias tinham penetrado no mundo científico. Tá? Fortran era a tecnologia preferida dos físicos. Até hoje os físicos usam Fortran. Perl foi a tecnologia-chave de muitos biólogos e até hoje tem muita coisa ainda de biologia computacional que ainda não foi migrada de Perl. O que aconteceu foi que Python, ela começou criada por um matemático, que é o Guido von Rossum, e ele materializou uma série de princípios simples, elementares, e em cima dos quais você criou uma ferramenta poderosa. A interfaceamento de Python com C viabilizou o uso de muitas bibliotecas, então ela já era um terreno fértil para você poder crescer o que você quisesse ali em cima. E aí o que aconteceu é que aí o Fernando Pérez falou assim, poxa, isso tá me dando uma boa plataforma. Já existiam outras plataformas na época, MATLAB, por exemplo, é uma ferramenta clássica, né? Tinham várias outras ferramentas estatísticas, Excel, muito utilizado até hoje. Então existiam várias ferramentas aí. Mas por que o Fernando Pérez estava sofrendo na prática com essa necessidade? Ele visualizou uma coisa que ele chama de narrativas computacionais. Então o que ele queria fazer e que ele conseguiu com muito sucesso na figura do Jupyter Notebook foi criar uma única ferramenta que você consegue mesclar documentação, código, que faz a manipulação de dados e a renderização desse resultado para você apresentar o relatório ou a apresentação final do que você descobriu, né, por manipular o dado. Então essas narrativas computacionais, esse já era o objetivo dele, ele diz que ele sempre quis chegar nesse objetivo, mas ele tomou um passo intermediário, que teve o nome de IPython, que era, na verdade, um prompt interativo do Python, muita gente chama isso de REPL, Read, Eval, Print, Loop, o Python sempre teve isso, que ele não inventou isso, na verdade o REPL vem desde Lisp, aí, da década de 56, 60, mas o Python amplificou essa coisa. Então, o IPython foi o próximo passo, vamos pegar o prompt standard canônico que toda distribuição Python tem, como é que eu faço ele melhor? Vamos pôr logging, vamos pôr magic comments, vamos pôr syntax highlights, vamos melhorar o history. Então ele já criou essa robustez nesse prompt interativo, e o próximo passo foi levar isso para o cenário web, né, e para ter uma interface visual, e aí o timing foi perfeito, porque já tinha um pessoal trabalhando com como é que a gente faz bibliotecas de renderização de gráficos, e aí Matplotlib veio suprir esse nicho, e aí teve o pessoal do NumPy que falou, poxa, como é que a gente faz processamento numérico de uma forma eficiente, e aí colou bibliotecas em C que eram altamente performáticas, com uma cola em Python, para você poder transparentemente estar no mundo Python, mas mastigando os números no mundo C, então tendo o melhor de dois mundos. Então uma série de projetos convergiram para viabilizar o sucesso que foram os Jupyter Notebooks. Então o Jupyter Notebook hoje, essencialmente, ele é a ferramenta perfeita para Data Science. Por quê? Porque ele permite você consolidar essas três coisas. Documentação, então você pode botar as células com Markdown ou LaTeX, que é a linguagem de descrição científica, e que você precisa ter uma formatação fina de fórmulas, coisas do gênero. Então existe uma biblioteca JavaScript que você consegue renderizar texto em markup de LaTeX, e aí depois mostrar isso no browser. Então essa parte de documentação está contemplada. A parte de código, né, o Jupyter Notebook ele é um front-end para diversos kernels. Esses kernels são interpretadores que, por default, um deles é o Python, mas você pode botar outros kernels por trás. Então eu posso ter Jupyter Notebooks falando com R, falando com Scala, falando com Clojure, falando com... E aí tem um site que a gente pode botar depois nas notas, que tem a lista de todos os kernels. Então você pode fazer código multiplataforma e multilinguagem. E a terceira coisa na hora que você vai renderizar um gráfico, fazer um plot, ou até mesmo você quer criar uma interface interativa, você consegue fazer isso dentro do próprio Jupyter Notebook. Então, o cientista, muitas vezes, ele não está preocupado em fazer uma aplicação toda polida, né, em que a gente tem, às vezes, uma fase de design, tem um time de UI, e aí tem um time de QA, e aí você consegue materializar uma interface usuário homem-máquina super sofisticada. Jupyter Notebook, ele permite o que o cientista quer. Eu quero um botão, eu quero um slider, eu só quero poder controlar meus parâmetros arrastando uma bolinha, então como é que eu codifico isso com o mínimo de esforço? E a gente sabe que criar interfaces é um trabalho danado. Ele também criou esse ferramental,
Então ficou super fácil você criar uma interface básica e botar isso tudo nesse documento vivo, né? Que tem texto, código, renderização, interface, imagem. E o melhor de tudo, uma vez que você realizou um processamento, você consegue persistir essa informação num formato JSON, que hoje em dia é uma commodity, né? Todo mundo sabe ler JSON e passar de um lado para o outro, e você pode botar isso num banco de dados. Hoje o GitHub renderiza isso por default, então se eu comito esse arquivo, eu consigo já ver os resultados no GitHub, e eu consigo mandar isso por um e-mail anexado. Então, ele foi revolucionário por todos esses elementos. E ele está contagiando e causando mudanças em nichos que a gente nem esperava, como, por exemplo, publicação de artigos científicos. Então, existe todo um movimento que há anos a comunidade científica tinha um problema sério de reprodução de experimento, e o problema era muito simples. Você fazia experimentos no seu laboratório, seja de qualquer natureza, depois você escrevia um texto, muitas vezes em LaTeX, mas você renderizava ele num PDF, e imprimia isso numa folha, e isso é o seu experimento, isso é a sua ciência. Só que um outro time queria reproduzir aquilo, não tinha acesso ao dado, não tinha acesso à metodologia, não tinha acesso ao código. E os Jupyter Notebooks e correlatos hoje estão permitindo que você publique um paper, um artigo científico, que ele mescla não só a sua explicação, as suas tabelas, os seus diagramas, mas ele tem o seu código e ele tem acesso ao seu dado. Então a reprodução de experimento, você consegue fazer ela por completo. Isso muda completamente a velocidade com que ciência vai evoluir. O pessoal de computação já faz isso há anos. A gente comita código de teste, a gente comita código-fonte, a gente comita fixture de dado para fazer a nossa aplicação rodar. Então a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer o código melhor. Mas no mundo da ciência existia esse desacoplamento. E agora isso acabou com essa onda de notebooks. Então também está um burburinho da lado em como é que isso vai mudar a cara da ciência no mundo e a velocidade que a gente vai ganhar para avançar o conhecimento. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que respondeu muito além. Respondeu muito bem, né? Muito além da pergunta. Bom, no começo aqui a gente falou, né, que você contribuiu com vários projetos aí open source em Python, e aí até me surgiu essa curiosidade. Você já chegou a contribuir com o Jupyter Notebooks, ou mesmo com o IPython, ou qualquer coisa relacionada ao projeto? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, se foi o caso. Legal. Na verdade, assim, eu acho que a minha, só fazendo um parênteses antes de entrar na resposta específica, eu acho que a minha maior contribuição tanto no Python quanto no mundo do Jupyter Notebook foi mais em termos de divulgação do que de código propriamente dito. A razão é muito simples. Apesar de eu ter contribuído para alguns projetos, tipo Web Browser, Zope, Localizer e coisas semelhantes, o que eu senti que existia mais um buraco, e foi o que me levou a ir para essa área e entrar em contato com a comunidade maravilhosa que é a comunidade de Python no Brasil e no mundo, era passar a notícia de que Python existia. Porque diferentemente de Java, por exemplo, que assim que surgiu já tinha uma empresa fazendo um marketing por trás, e vender livro de Java já era um negócio, entendeu? E dar curso de Java já era um negócio. Python não. Python era um negócio que existia aí, mas algumas pessoas usavam, mas muita gente não conhecia. Então o primeiro trabalho que eu fiz foi em divulgar. E tipo, em qualquer cidadezinha, dei palestra, sei lá, em Muriaé, onde alguém queria falar de Python e me aceitava, eu pegava um ônibus do meu bolso, ia lá e dava uma palestra. Então, hoje eu tenho, acho que mais ou menos 105 ou 110 palestras que eu já ministrei por aí afora, inclusive algumas fora do país, e a mesma coisa eu comecei a fazer com a parte do Jupyter Notebook, quando eu saí da Globo.com em 2014, e eu entrei na MC, num centro de pesquisa no Rio de Janeiro, e esse centro de pesquisa, por exemplo, eles não conheciam ainda Jupyter Notebook, era um negócio que ainda estava incipiente. Então, o que eu comecei a fazer foi adotar Jupyter Notebook e a divulgar isso dentro da comunidade científica, porque aí eu estava atuando como cientista de dados nesse período. Então, eu acho que essa talvez tenha sido a contribuição mais relevante. Do ponto de vista mais de código ou feature, no caso do Jupyter Notebook, a parte de quando eu tive contato com o projeto, a parte de Python back-end já estava mais ou menos bem consolidada, e o foco do desenvolvimento estava acontecendo mais no front-end, que não é a minha expertise, nem JavaScript, nem TypeScript. Eu manjo o mínimo para sobreviver, mas não sou um especialista nisso. E aí não me interessei muito por focar nisso. O que eu fiz foi criar alguns tickets dentro do projeto
dando ideias de como que você poderia melhorar, porque eu usava pesadamente Jupyter Notebooks. Então, minha contribuição foi mais como usuário, dando feedback, dizendo, olha, bookmarks é uma coisa fundamental, porque na hora que você tem um notebook que está bem comprido e você quer pular entre diversas áreas dentro do Jupyter Notebook, você precisa ter bookmarks. Aí eles criaram a navegação de Table of Contents lá no topo, coisas do gênero. Então, talvez tenha sido mais nesse cenário, mas de código mesmo, não adicionei nenhuma linha de código para o projeto Jupyter ainda. Quem sabe no futuro. Mas na verdade a pergunta foi a respeito de contribuição, né? Então isso aí acho que entra até num ponto interessante de falar aqui, que é o seguinte: nem sempre contribuição significa você ir lá realmente escrever código, né? No entanto, aqui vários projetos falam, se você pode contribuir melhorando documentação que seja, não deixa de ser uma contribuição e não deixa de você trazer um valor a mais para o projeto. Então, o bom do open source é que, embora o código, né, seja aberto, mas você tem lá o código de documentação, você tem a própria documentação, mesmo se você não conseguir editar, abrir issues também são coisas assim que faz talvez o autor daquele projeto em específico ter uma visão diferente, ou talvez pensar num tipo de uso que ele nunca tinha imaginado. Certíssimo. Nessa questão do uso, desde o início eu fui heavy user do Jupyter Notebook. E eu tenho agora começado a criar uma nova palestra que eu não ministrei ainda, então spoiler, aqui é Breaking News, Castalho Podcast, em que eu quero dar uma palestra em que eu vou falar de usos não ortodoxos do Jupyter Notebook. Ou seja, muita gente está falando, a gente pode usar a Jupyter Notebook para Data Science. Com certeza, ferramenta perfeita. Mas o que eu percebi é que existem muitos outros usos que a gente pode fazer do Jupyter Notebook e que muitas vezes ninguém pensou nisso ainda ou não está fazendo, e eu já estou aplicando isso há alguns anos. Vou dar alguns exemplos concretos. Então, ano passado, eu trabalhei num projeto para uma franquia de café da costa oeste americana chamada Philz Coffee. Então, é uma franquia que está crescendo, não é um Starbucks ainda, mas está crescendo muito rápido e eles queriam fazer venda de café pelo celular. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, eu fiz uma análise dos dados que eles já tinham, e essa análise eu fiz usando o Jupyter Notebooks. Então, até aí foi um uso clássico do Jupyter Notebook. Aí fizemos essa análise, durante esse processo de análise, eu criei um índice que avalia o quanto você é explorador, ou seja, você sempre toma o mesmo café, você é um monófago, ou você é um cara que sempre toma um café diferente. E uma vez que eu criei esse índice, eu conseguia criar um sistema de recomendação para o indivíduo que acertava melhor com ele, né? E uma vez que isso foi definido, a gente falou, agora vamos implementar. E a gente resolveu implementar isso usando uma API GraphQL, que era uma coisa, ano passado ainda estava meio incipiente. Hoje em dia já tem muita gente usando o GraphQL como API, mas no iniciozinho do ano passado era meio novidade ainda. E o que eu fiz foi usar os Jupyter Notebooks como uma forma de fazer isso flexível, ou seja, como que a gente vai fazer o desenvolvimento dessa API? Eu estava trabalhando com um time remoto na Ucrânia, então eu usei o Jupyter Notebook como uma forma de documentar o resultado esperado da API. Eu fiz uma extensão para o Jupyter Notebook chamada Magic Methods, é uma coisa que está prevista no Jupyter. Você, na hora que vai executar uma célula de código, você pode colocar uma linha lá, que é uma espécie de uma tag, um marcador, e essa linha vai dizer o seguinte, olha, muda o comportamento do que está dentro dessa célula, ou seja, entrega isso para um código Python, e esse código Python faz o que você quiser. E aí o que eu fiz foi um código Python que sabe executar a consulta GraphQL, e sabe receber as respostas dessa consulta GraphQL, e testar se essas respostas estão batendo com um resultado esperado. Então, o meu notebook acabou virando documentação, acabou virando o teste da API e acabou virando uma ferramenta que me ajuda a instrumentar o cenário de runtime da API que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, eu estou fazendo um pedido. O pedido ele tem várias etapas. Montar o carrinho de compras, fazer o pagamento, etc. Então, no meio do desenvolvimento, você precisa, às vezes, levar o teu servidor para aquele estado de memória. E aí, no Jupyter, eu simplesmente chegava numa célula e clicava Run All Above. E aí ele executava todas as queries que iam transformar o meu servidor para aquele estado que eu precisava ter, onde aí eu podia continuar meu desenvolvimento interativo, poderia fazer outras brincadeiras. Então, ele teve 3 usos: documentação, teste e instrumentação. Legal, sensacional. Esse exemplo que você falou aí
tem a ver com o dia a dia meu aqui do Eliezer, que a gente trabalha na área de qualidade de software, e muitas vezes a gente interage com bug trackers, né, tipo um Bugzilla, e eu preciso reportar um bug, ou reportar que eu verifiquei aquele bug, e eu tenho que fornecer ali os steps, olha, para você reproduzir isso daqui, faça isso, faça aquilo outro, e aí você vai ter o resultado que eu estou tendo aqui. E essa é uma ideia legal, que eu poderia ter um notebook, onde eu escrevo texto puro ali em Markdown, né, explico, olha, esse é o problema que está acontecendo, clica no executar aí que você vai ver ele realmente acontecendo na API, né, no sistema. E aí o notebook faz a chamada lá na API, ou até interage com o browser headless, né, a gente hoje tem os Chrome drivers da vida aí, e aí a pessoa consegue ver ali, né, o erro ao vivo. Seria realmente uma ideia sensacional. E parece ser maravilhoso, só que o pessoal que está nos acompanhando no YouTube pode ser que nunca tenha visto na vida, né, assim, ao vivo, um notebook. Então, eu gostaria de pedir para você duas coisas. Primeiro, para você citar aí o que você mais gosta, né, e o que você mais utiliza do notebook. E, se possível, se você pudesse mostrar para a gente um demo aí, para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, Com certeza. compartilhando a sua tela. E aí, para o pessoal que está ouvindo somente pelo podcast, a gente recomenda que depois você vá no YouTube e veja essa parte aí. A gente vai marcar direitinho qual é a parte do demo. E aí o Senra vai dar uma explicada aí na voz também, né, o que está acontecendo. Vai dar para você ter uma ideia do que é o projeto que ele que ele vai mostrar para a gente aí. Então, é isso aí. O que você mais gosta do Jupyter? Legal. Então, vamos começar no que eu mais gosto e depois a gente parte para uma demozinha para dar um gostinho para a galera. O que eu mais gosto do Jupyter Notebook é justamente esse fator dele conciliar essas três coisas: documentação, execução de código e também essa coisa da renderização, tanto de widgets de interface quanto de imagens ou diagramas, etc. Então, consolidar essas três coisas, para mim, é fundamental. Tem coisas secundárias que são nice to have, são bacanas, tipo o GitHub, quando você comita um arquivo que o Jupyter gerou, ele renderiza isso para você. Agora, na essência, eu acho que está um conceito que foi introduzido pelo Donald Knuth, que é um dos patriarcas da computação, e ele tentou colocar um novo modo de você trabalhar com programação chamado Literate Programming. E esse Literate Programming, ele estava dizendo assim, é muito difícil você conseguir documentar código de uma forma apropriada, né? A gente sempre tenta escrever código da melhor forma possível, de maneira que o código já seja legível por ele próprio. Isso seria o cenário ideal, né? Tem até muita gente que diz, não precisa de comentário, o código tem que ser já autocomentado, etc. Mas o Donald Knuth ele falou, olha, não é suficiente, isso não basta, porque existe uma série de coisas que estão envolvidas no processo de criação de código que não foram capturadas pelo código em si. Elas estão só na cabeça do desenvolvedor ou elas existem externamente. E o Jupyter Notebook, ele está te permitindo agora capturar essas coisas. Então, ele está resolvendo o problema da documentação ficar desacoplada do código e elas passam a ser uma coisa única. Então, na hora que você mexe na célula de código, a documentação está ali em cima. Você pode mexer, você pode ocultar todas as células de código no clique de um botão e aí só falar da documentação. Ou você pode fazer a recíproca, você pode ocultar toda a documentação e só exportar as células de código e ter um arquivo Python que você pode incorporar dentro de uma API. Então, essa flexibilidade que eu acho que é o que mais me interessa do ponto de vista técnico em relação a Jupyter Notebooks e do ponto de vista social, de impacto social, é a transformação que ele está causando em múltiplos meios disjuntos. A gente comentou aqui já sobre o impacto que ele está causando em publicação de artigos científicos, mas existe também um outro impacto que é na educação. Então, se você for olhar vários cursos online, não só cursos de Big Data, os cursos de Big Data, de Spark, etc., foram, acho que, os primeiros a tentar trabalhar com isso, mas eu acho que isso vai contaminar todas as áreas. E já existe um ferramental específico no mundo do Jupyter, né, no ecossistema planetário aí do Jupyter, em que você já tem ferramentas para corrigir Jupyter Notebooks. Então você cria um curso que está todo baseado em Jupyter Notebooks, e aí o que você faz é já tem ferramental em que os alunos submetem os seus Jupyter Notebooks com o que eles programaram, as respostas, e você já avalia
e faz correção automatizada. Isso é revolucionário. Eu fui professor na PUC Campinas durante 2 anos, 2002 a 2004, e corrigir trabalhos era uma das coisas que o professor mais gasta tempo, e às vezes que ele menos dedica o carinho que precisa ser dedicado, porque é justamente na hora que você está valorizando o trabalho do estudante, e é preciso dar um feedback preciso, e entender o que ele tentou fazer ali, e essa coisa de você ter correção automatizada também vai amplificar o trabalho do professor. Então é uma outra área que eu acho que o Jupyter Notebook vai ter um impacto gigantesco. Então isso para responder a primeira parte da pergunta, que era o que eu gostava, e a segunda parte seria mais ou menos a gente dar uma palhinha para quem nunca viu Jupyter Notebook e não tiver agora, quem não está no áudio, quem está com o visual, para poder dar uma olhadinha, e depois a gente pode postar essas coisas também na internet para vocês poderem ver. Então vou compartilhar temporariamente a minha tela aqui, rapidinho. Jupyter Notebooks hoje, existem vários projetos. Vocês estão vendo a minha tela aqui, então vocês estão vendo aí o Bruno e o Eliezer, e aqui no cantinho estão minhas notas no Evernote, e existem hoje várias plataformas que hospedam Jupyter Notebooks. Então, se você não quiser instalar na sua máquina, eu vou mostrar aqui como é que vocês rodariam ele localmente e tal, mas se você não quiser instalar e quiser brincar com ele na internet, a Microsoft tem Jupyter Notebooks dentro do Azure, o Google tem Jupyter Notebooks dentro de um projeto chamado Collaboratory, e o Binder é um outro projeto que ele consegue rodar Jupyter Notebooks que já estejam publicados dentro de um repositório GitHub. Então tem um projeto chamado MyBinder, que você põe uma URL e aí você roda um Jupyter Notebook que outra pessoa criou num repositório do GitHub. Inclusive eu estou dando um curso na O'Reilly, eu já dei uma instância, vou dar mais 2 ou 3 instâncias, que faz justamente isso, né? É um curso de introdução à programação Python. Então vamos só brincar rapidamente aqui. Eu vou abrir um terminal qualquer aqui e vou disparar no meu path o Jupyter. Então eu disparo dessa forma aqui, Jupyter Notebook. Na hora que eu faço isso, eu estou disparando um servidor. Esse servidor ele vai disparar uma máquina virtual Python. Ele ao mesmo tempo vai usar um módulo web browser e ele vai dar um sinal para o meu browser para apontar para esse servidor. E aí ele vai renderizar. Quem mexeu com o Zope aí teve essa experiência de ter um Through the Web interface. Foi um dos projetos pioneiros para isso, e o Jupyter Notebook segue esse modelo. Ele cria a interface dentro do próprio servidor dele, e aqui, nesse caso, eu só estou com kernels Python 3. Então eu vou instanciar um kernel Python 3, e agora eu tenho aqui a interface do Jupyter Notebook. Já existe uma interface um pouquinho mais nova, chamada Jupyter Lab, que tenta transformar o Jupyter Notebook desse jeito que vocês estão vendo aqui num IDE, mas é uma outra opção. Ele já está utilizável, você pode usar ele em produção, mas esse é o clássico. E para quem só está nos ouvindo, eu vou descrever verbalmente o que vocês deveriam estar vendo aqui. Então isso aqui é uma tela que tem um menu, uma barra de botões, e ele é composto por células. Cada célula eu posso colocar código. Então, por exemplo, eu posso chegar e dizer assim, quanto que é 2 elevado a 1024, e aí eu mando executar isso com Shift Enter, e aí ele executa essa célula e mostra o resultado logo embaixo, um número gigantesco. Eu posso voltar nessa célula e reexecutar essa célula. Eu posso chegar e dizer que essa célula, em vez de ser uma célula de código, vai ser uma célula de Markdown. E aí eu posso usar a sintaxe de Markdown e colocar um header. E na hora que eu executar essa célula, em vez de eu ter o fonte Markdown, eu tenho o Markdown renderizado em HTML. E aí eu tenho todas as facilidades para executar todas as células, só executar as células que estão para cima, as células que estão para baixo, esse tipo de coisa. Para já dar um exemplo de um modelo mais avançado, eu vou mostrar para vocês, agora eu vou dar um share de uma janela específica. E isso daqui foi um projeto que eu fiz para uma empresa brasileira de transportes intermunicipais, e eles estavam preocupados em otimização de consumo de combustível. E como eles tinham uma frota de ônibus, eles também estavam muito preocupados em fazer análise de vídeos, porque eles filmavam, por razões de segurança, tudo que acontecia no percurso de um ônibus entre 2 cidades. Vamos supor, está saindo do Rio de Janeiro, indo para Juiz de Fora, filma a viagem inteira, e aí, se de repente alguma coisa estranha aconteceu, eles vão analisar o vídeo para descobrir o que é que aconteceu. Então eu fiz um experimento. Então o que vocês estão vendo aqui é um vídeo em cima de um Jupyter Notebook. Lá no alto tem uma linha de código, em que eu estou, na verdade, renderizando um plot associado a um vídeo. Então eu vou dar play aqui e eu vou narrar para vocês o que está acontecendo. Existe um gráfico XY em que eu estou plotando velocidade em quilômetros por hora por tempo. Esse gráfico, imagina uma série de senoides, uma série de ondinhas. Tem horas que a velocidade está alta, tem horas que a velocidade está baixa. Na hora que a velocidade está baixa, significa que o veículo parou.
Na janelinha de baixo está passando um vídeo, e o vídeo vai para frente e para trás, de acordo com o movimento do mouse. Então, quando eu jogo o mouse para os pontos que estão com velocidade baixa, eu olho para o vídeo e eu vejo exatamente o que está acontecendo. E nesse vídeo que eu mesmo construí, eu que pilotei esse carro, o que eu fiz foi pegar uma aplicação de corrida, botei a aplicação para gravar, só que eu não estava correndo, eu estava dirigindo, e ao mesmo tempo eu botei a aplicação para filmar o que estava aparecendo no carro, né, filmar a estrada. E eu peguei uma rua que eu sabia que tinha muitas lombadas. E aí o exercício que eu estava fazendo era justamente olhar para os pontos em que a velocidade convergia para zero e deveria aparecer uma lombada justamente nessa hora. E isso ia provar que era possível fazer uma análise de inspeção de vídeo simplesmente olhando para o gráfico de velocidade. E aí eu não precisava assistir o vídeo inteiro. Eu só olhava no perfil de velocidade entre aquelas duas cidades, o que aconteceu de estranho ali, e aí uma vez que eu sei o que aconteceu de estranho ali, eu só olho aqueles trechos do vídeo e pronto. Então, isso foi mais ou menos o exercício que a gente fez. Depois Legal. eu posso colocar esse vídeo disponível na internet para... Legal, você mostrou ali o Markdown ali, né? E assim. Eu entrei no Colab aqui agora, eu tinha visto esse projeto há muitos anos, acho que na verdade deve ter uns 2 anos, né, que o Google lançou isso. Eu acabei de entrar e eu percebi realmente que ele tá com uma interface toda nova, parece uma IDE, como você mencionou, e ele tem umas coisas bem diferentes, assim, quem puder depois entrar, colab.research.google.com, e aqui ele tem uns formatos de texto diferentes, mas você falou que ele aceita Markdown, mas ele aceita outros formatos de texto também, né, se você quiser colocar lá RST, qualquer tipo de... Sim, aí depende. O Jupyter Notebook foi o primeiro projeto a seguir esse modelo. E aí, a partir dele, já estão existindo uma série de outras iniciativas, né? O próprio pessoal da Databricks, que criou o Spark, eles criaram um notebook deles. Existe um projeto Apache chamado Zeppelin, que tenta criar um notebook deles. Existe um outro projeto chamado Beaker, que também tem uma outra proposta de notebook. Muitas delas estão reutilizando a arquitetura de Jupyter Notebooks. Então, a forma como você faz a comunicação entre front-end e back-end, ou a forma como você faz a persistência dos dados do notebook em si, mas muitas vezes os recursos de interface eles estão sofisticando de formas diferentes. O próprio projeto Jupyter fez um spawn, né, e fez esse fork e criou o Jupyter Lab, que tem uma ideia um pouquinho diferenciada, né, por conta do nosso tempo aqui de episódio, ficar mais ou menos de 1 hora, eu não entrei muito no detalhe, mas essas coisas também são fáceis de você encontrar material na internet, e a gente pode, nas notas do episódio, depois colocar links para todo mundo que quiser se aprofundar mais nesse material. Mas assim, é uma área riquíssima, é uma área que está em ampla expansão, então quem está aí interessado em contribuir para projetos ou então se engajar no mundo de data science, eu diria que esse é um conhecimento compulsório, obrigatório. Você precisa manjar de notebooks hoje em dia. Bom, maravilha. Falando em deixar as notas, né? A gente está anotando tudo aqui, depois a gente vai deixar o link para o máximo de coisa que a gente conseguir. E eu acho que até agora é o episódio onde a gente tem mais linguagem de programação diferente, mais link para poder colocar, mas de qualquer forma a gente vai deixar tudo bonitinho lá para que todo mundo consiga acessar e absorver essa quantidade de informação aí que está sendo excelente. Eu gostaria de aproveitar, né, já que estava falando a respeito de usar para documentação e para código, um uso que teve recentemente numa equipe que eu estou trabalhando, o cara estava apresentando uma biblioteca. E aí ele criou uma série de notebooks para poder mostrar como que é o uso. Então, o bacana, igual você mostrou aí, que tem as células que você consegue interagir, é que se caso, imagina que você está fazendo um tutorial de algum framework, alguma coisa assim, e aí você chega naquele ponto, se você quiser deixar, alterar alguma coisa, ou brincar um pouquinho, olhar a documentação e dar uma alterada ali, considerando aquele estado que já está, é uma outra forma assim que dá para ser bem explorada aí do Jupyter Notebook, que não tem muito a ver com Data Science, mas de qualquer forma, é bom ver que eu acho que o motivo também do projeto ter crescido e ter recebido bastante contribuição foi que, embora ele tenha ali o nicho dele, ele é um projeto bem versátil, então o bacana é que vai agregando bastante funcionalidade, que às vezes uma área que precisa, vamos supor que tem algo de Data Science que foi incorporado ao projeto por conta daquilo, mas a gente pode estar aplicando isso em outros usos. Então, assim, é bem interessante. É um negócio que eu particularmente não uso muito, mas sempre fica ali, podia escrever um notebook para poder fazer isso.
Eu acho que vale a pena brincar. Um outro uso que eu usei bastante nos últimos tempos, a gente pegou um projeto que no caso era Enclosure, que é uma linguagem em cima da Java Virtual Machine, e eu precisava começar a montar o meu código, e aí em vez de eu ir direto para o IDE, começar a escrever o código de uma API do zero e fazer isso tudo dentro do IDE, o que eu fiz foi instalar um kernel de Clojure, fazer o Jupyter Notebook falar com esse kernel de Clojure, e aí, nesse cenário, eu comecei a montar a computação do que eu queria computar nesse notebook. E o legal disso é que o resultado das minhas variáveis parciais, ele fica explícito dentro do Jupyter Notebook. Então, muita gente fala de termo de memória de cálculo, é como se eu tivesse ali uma memória de como que toda a computação foi construída. E aí, depois, o que eu fiz foi migrar esse código para dentro do meu código de API, e aí ele entrou no nosso pipeline tradicional de gestão de código-fonte. Mas eu mantive o notebook. E o legal disso é que na hora que eu precisei colocar novas pessoas dentro do projeto, eles não aterrissam no meu código da API. Eles aterrissam primeiro no notebook. E aí eles já vão, só de ler o notebook, eles não estão lendo meramente o código. Eles estão lendo o código, os parâmetros de entrada, os valores que estão chegando nesses parâmetros de entrada, os valores que estão sendo produzidos nas variáveis locais dentro de funções. E então, com isso, você tem uma outra visão muito mais rica do que está acontecendo em termos de computação, e para você poder entender aquilo, você não precisa fazer mais uma sessão de depuração. Você simplesmente lê um Jupyter Notebook, você sabe exatamente o que você precisa fazer, e o teu tempo de manutenção, você vai muito mais cirúrgico no que você precisa. Então, esse é um outro uso, que apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, porque você precisa codar fora e depois migrar o código, vale muito a pena pelos benefícios que ele traz. Bom, agora eu acho que a gente já deixou o pessoal aí com muita vontade, né, de aprender mais a respeito disso, e quem acho que nunca ouviu, ou quem já viu assim por cima, eu acho que vai querer estar se aprofundando. E aí eu queria saber o que você recomendaria assim para quem está interessado em aprender. Então, talvez seja aquela pessoa que ouviu pela primeira vez ou que tem uma noção do que faça. O que você recomendaria aí? Pode ser, sei lá, livro, pode ser algum site, alguma documentação, alguma coisa específica, só para dar alguns exemplos aqui. O que você sugere aí para a gente? Eu tenho vários links que eu vou passar para vocês depois para colocar nas notas. A documentação do Jupyter é muito, muito boa. Então, se você entrar em Jupyter readthedocs.io, que é o website principal deles de documentação, tem documentação extensiva lá, mas eu sou um cara muito mão na massa. Eu acho que o aprendizado ele é muito interativo, né? E ele é mais rico quando ele é ativo do que quando ele é passivo. Então eu gosto de brincar com os notebooks. Então aí existem dois caminhos. O primeiro caminho seria você simplesmente instalar localmente. E se você já tem desenvoltura com Python, você pode dar simplesmente um pip install Jupyter e a mágica vai acontecer. Se você não tem muita desenvoltura, você pode pegar uma distribuição já pré-empacotada, né? Então, um exemplo é o Anaconda Python, que é uma distro Python, que eles empacotam não só o interpretador com a standardlib, mas também uma série de outras bibliotecas periféricas que são úteis, como Jupyter Notebooks, Matplotlib, NumPy, SciPy. Então, todas essas outras bibliotecas periféricas, se o teu objetivo é computação científica, já vão estar juntas, e aí você vai poder explorar a plataforma em toda a sua riqueza. E o terceiro caminho, que talvez seja o mais simples de todos, seria simplesmente você usar Jupyter Notebooks que estão nessas hospedagens em nuvem, que a gente já citou, como o Azure, o Collaboratory e o Binder. Mas, assim, para matar a curiosidade, se você entrar no GitHub, no projeto Jupyter, na wiki deles tem um link para a galeria de notebooks interessantes. E como o GitHub renderiza esses notebooks, você não precisa executar nada, para você ter uma ideia de quão poderosos esses caras são e o que você pode fazer com eles. Então eu vou passar depois para vocês, na hora que eu compartilhar minhas notas, o link direto para a galeria de Jupyter Notebooks, mas eu sugeriria qualquer um, depois que terminar esse nosso episódio aqui, se está com curiosidade, talvez o primeiro ponto seja entrar nessa galeria, porque nessa galeria já vai te levar para muitos outros lugares. Interessante. Bacana. É outra coisa que eu notei também, para quem usa Linux aí, usa Docker, é que tem lá no Docker Hub tem uma página a organização, né, do Jupyter,
que é da Berkeley University lá, né? Você até vê o logo da Berkeley lá. E tem muitas imagens Docker. Tem uma imagem Docker lá que chama Data Science Notebooks, que é mais ou menos como esse Anaconda que você falou, né? Ele já vem com NumPy, LAPACK, BLAS. Todo mundo que tentou já instalar o Scikit e o NumPy sabe a dor de cabeça que dá para você ter BLAS, LAPACK, essas dependências. Então, usar um Docker nessa hora pode ajudar muito, que você já pega tudo empacotado lá, né? É bem legal. Agora, diz uma coisa pra gente. Se a pessoa quer usar o Jupyter profissionalmente, você acha que existe essa coisa do cara ser especialista em Jupyter? Ele seria uma ferramenta de trabalho hoje? Ou você vê ele mais como uma ferramenta para quem é programador ou cientista? E se a pessoa quer trabalhar com isso, o que além do Jupyter é muito importante ela saber? Independente de ser cientista ou não, mas quem quer usar o Jupyter, tem alguma outra coisa assim que ajudaria muito a pessoa saber para melhorar? Essa é uma ótima pergunta, Bruno. Eu confesso para você que eu nunca parei para pensar sobre esse ângulo, porque eu simplesmente usava o Jupyter Notebooks. Então, eu nunca me preocupei em saber se Jupyter Notebooks seria tipo uma carreira por si própria. A impressão que eu tenho é que ele é mais uma ferramenta básica do que toda uma carreira. É claro que, dependendo da organização que você for entrar, se você conhecer muito de Jupyter Notebook e for uma ferramenta que for super adotada lá dentro, de repente isso pode virar para você uma oportunidade profissional. Eu vou citar dois exemplos, pelo menos. Um deles é o Netflix. O Netflix publicou um artigo recentemente em que ele está migrando para usar Jupyter Notebooks como o ferramental principal de desenvolvimento da plataforma. Eles acreditam tanto no Jupyter Notebook como a solução para o problema que eles têm de criar uma ponte entre o corpo técnico, né, cientistas de dados, data engineers, desenvolvedores, testadores, e o corpo não técnico, mas que está diretamente envolvido no negócio, que são gerentes de projeto, compradores de conteúdo, marqueteiros, diretores, executivos, etc. E na hora que você está fazendo recomendação de filmes, que é tipo a essência do negócio do Netflix, ou que você está fazendo monitoramento de uso da plataforma, ou métricas de DevOps, porque eles têm a arquitetura mais sofisticada de microserviços que eu já vi atualmente, os notebooks eles viram esse ferramental essencial. Então, talvez dentro de uma instituição como o Netflix, que adota pesadamente Jupyter Notebooks, eles inclusive criaram todo um pipeline especial para fazer a execução de notebooks como a ferramenta básica. Então, tipo, tem um time que escreve notebooks, e esses notebooks são, tipo, deployados em máquinas Docker, e aí eles são executados e rodam batch jobs, e aí os resultados também são criados na forma de Jupyter Notebooks que outras pessoas vão e consomem. Então virou, tipo assim, a nova forma de computação deles, né? Não é mais tipo app, API, entendeu? Web server. Não, é Jupyter Notebooks que estão navegando lá dentro. E aí eles deram uma palestra Keynote durante a JupyterCon, então já existe conferência específica de Jupyter. Eu fui na primeira, que teve aqui em Nova York ano passado, e teve uma segunda agora em 2018, mas eu não compareci na de 2018. E aí eles falaram nessa conferência sobre esse pipeline de trabalho deles com Jupyter Notebooks. Então, nesse tipo de instituição, eu acho que talvez você conseguisse só trabalhar com a tecnologia e coisas satélites, né? Ou, por exemplo, em Berkeley, em que Jupyter Notebooks viraram a ferramenta básica para os cursos. E aí, em vez de você dar um curso para 300 pessoas, você está dando um curso para 1.500 pessoas, né? Presencial e remoto, e corrigindo 1.500 trabalhos. E então, talvez lá também seja um nicho que você consiga só trabalhar com isso. Mas, no geral, eu vejo ele como uma ferramenta, assim como o Python, de propósito geral, que você pode usar no seu dia a dia, seja qual for a sua área de atuação. Eu queria saber de você, Serra, o que você vê para o futuro no meio do Data Science? Quais ferramentas, linguagens, tecnologias que você pessoalmente está investindo aí para o longo prazo? Tá. Eu hoje, na Working Company, eu faço um trabalho de Data Science também, mas eu não trabalho exclusivamente com isso, né? Porque essa empresa que eu trabalho, a gente cria produtos digitais. Então, eu estou usando o Jupyter Notebooks não só exclusivamente para Data Science, mas para resolver o problema de ponte entre design, time de UI e time de back-end. E fazer essa ponte. Assim como o Netflix estava fazendo essa ponte internamente, eu também estou usando notebooks para isso. No mundo de Data Science especificamente, eu acho que hoje eles já são uma ferramenta essencial, né,
para a ciência em geral, talvez não seja o próprio Jupyter Notebook, talvez surja alguma outra coisa, uma evolução do Jupyter Notebook que se consolide, mas sem dúvida alguma o mais robusto que existe hoje em dia é o Jupyter Notebook, porque foi o primeiro e é o que está mais consolidado. Então eu acho que quem está interessado em Data Science tem que aprender, porque virou língua franca, é o feijão com arroz. É como quem falava assim, eu quero trabalhar com o kernel do Linux, e então tem que saber C, entendeu? Porque é a ferramenta que está em uso ali. E em termos de linguagem, Python está envolvido diretamente nisso, né? Mas o Jupyter Notebook é mais amplo do que Python, por conta da questão dos kernels. Você pode trabalhar com ele com JavaScript, com Node, com Haskell, com Julia, com N outras linguagens. Na verdade, o próprio nome Jupyter veio da junção de Julia, Python. E aí é que era o JuPy. E aí ficou Jupyter, e aí Jupyter, mas foi meio que uma parceria, né? Porque Julia é uma linguagem assim, de alto desempenho para processamento numérico, que é muito inspirada no Python, mas tem uma abordagem um pouco diferente em termos de implementação. E aí se uniu com essa comunidade de Data Science, e aí eles trabalharam juntos, e desde o início, os Jupyters, eles deram suporte já a essas duas linguagens. Então ele era multi-kernel por concepção, Python e Julia. E aí depois expandiu para você criar kernels para várias outras. Então, como ferramenta é super versátil. Tem agora, o R também, né? Nesse nome o tem R o R, também. né? Gil Tem o R Python, também. acho que era É verdade. Julia É verdade. Python e R, né? Você tem toda a razão. Eu acabei nem mencionando o R, porque o que acabou acontecendo é que, minha opinião pessoal, é que o R está perdendo um pouco de espaço, né? Porque o que acontece? O R, ele era muito rico em termos de bibliotecas estatísticas, né? Ele dava interatividade para quem estava no mundo estatístico, ele era rico do ponto de vista de plots, só que essa riqueza de plots o Python está emparelhando. E do ponto de vista de linguagem, o Python é uma linguagem muito mais robusta e sofisticada do que o R como linguagem, não como ecossistema de bibliotecas. Então a impressão que eu tenho é que o R não vai ter fôlego para competir com o Python nesse nicho. E como hoje o Python já está meio que emparelhando na riqueza de plots, o R não tem mais um diferencial competitivo. O que ele tem hoje é uma inércia digital, porque ele já tinha uma massa de uso, assim como o Perl tinha com os biólogos, assim como o Fortran tinha com os físicos, assim como o Java tinha com alguns setores de enterprise, mas não estava agregando mais nada em termos de novidade, não estava dando um potencial de crescimento. E o Python está dando esse potencial de crescimento. Então, o que eu vejo em termos de futuro aí para Data Science, eu vejo muito mais caminho em termos de Julia e Python do que em R. Eu investiria minhas fichinhas nessas duas tecnologias. Bem legal. Bom, a gente tem bastante coisa do chat aqui, então a primeira que eu vou falar aqui é do Matheus Mota, né? Ele disse assim: Conheço Grande Serra, meu dinossauro favorito do LIS. ele trabalhou comigo no laboratório de sistemas de informação lá na Unicamp, grande figura. Ele mandou saudações campineiras, e ele falou que ele tem 3 provocações. Por favor. Ele mandou, a primeira é: o notebook é o novo Bash e o Jupyter Lab é o novo Eclipse do cientista de dados? Espero que não seja na velocidade para iniciar. Ok, essa é uma pergunta interessante. Se ele é o novo Bash, eu acho que não, acho que ele é mais do que o Bash, porque o Bash ele já era o Born Again Shell. Então o Bash ele já era tipo assim o refactoring da coisa. E o Jupyter Notebook ele é o primeirão que ainda está na vanguarda. E o Bash, o que eu acho que talvez tenha de semelhança com o Bash é que o Bash ele ainda foi muito bem sucedido em termos da competição que surgiu em volta do Bash, Corn Shell, Z-Shell, Fish e tantas outras shells. O Bash, para mim, ele ainda é meio que um novo standard em termos de shell script para Unix e principalmente no Linux. E nesse sentido, eu acho que ele faz um paralelo bom, metafórico com o Jupyter, porque apesar de existir concorrência para o Jupyter Notebook ele ainda é a versão canônica e não chegou ninguém ainda para desbancar. Tem outras ferramentas com ideias interessantes, mas em termos de fôlego, ele me parece que ainda é o que dá mais fôlego. A segunda parte da pergunta era se o Jupyter Lab seria o novo Eclipse. De uma certa forma, eu acho que tem uma verdade aí. A ideia do Jupyter Lab é trazer a experiência que você tinha de narrativa computacional do Jupyter Notebook para um ambiente mais tradicional de IDE, em que você tinha aquele layout
em que na esquerda eu tenho uma barrinha de navegação de arquivos, e na direita eu tenho várias telinhas que eu posso reorganizar como é que eu quiser essas telinhas. Então, nesse sentido, eu acho que, de fato, o Jupyter Lab ele tenta preencher um segundo nicho diferente de uso, em que aquele uso linear, aquela narrativa linear que o Jupyter Notebook te dá, o Jupyter Lab tenta suprir essa, não vou dizer deficiência, porque é uma vantagem para alguns cenários. Por exemplo, num paper científico, o que eu quero justamente é essa linearidade. Eu quero uma única sequência de leitura. Mas para um uso tipo IDE, talvez eu queira ter uma flexibilidade maior em como ajustar minhas telas e minha computação. E aí, nesse caso, eu acho que o Jupyter Lab está no caminho certo. Bom, maravilha. No caso, seriam aqui 3 provocações, né? A segunda seria a respeito do caso do Netflix, que já foi comentado aqui. Então, a gente vai pular essa e vamos aqui para a terceira, que seria a respeito do Binder. Se Binder é a containerização, versionamento de notebooks, experimento, dados. Se você conhece alguma coisa mais maravilhosa que isso, aí até ele deixou uma risada aqui e mandou abraços para você. O Binder é de fato maravilhoso. Eu, nesse curso da O'Reilly, o que eu estou fazendo é recomendar aos estudantes que usem o Binder. O Binder, no fundo, ele está meio que baseado numa série de outras tecnologias que você pode ter acesso sem precisar do Binder. Então, o que o Binder está te oferecendo, no fundo, é mais ou menos o paralelo que o GitHub fez em relação ao Git. Então, se você precisa trabalhar com versionamento, você tem o Git, você pode instalar o Git, usar o Git dentro da sua empresa, etc. E o GitHub amplificou o uso do Git, facilitou, né, democratizou e ainda criou novas funções em cima disso. E o Binder ele está conferindo essa facilidade, porque ele já está instrumentando uma ferramenta que é o Jupyter Hub, que é uma ferramenta do ecossistema Jupyter, que permite que você, dentro da sua instituição, você dispare servidores Jupyter independentes, dockerizados para o seu uso. Então, tem, por exemplo, várias instituições científicas que já estão adotando o Jupyter Hub, a ferramenta, internamente, para fazer o que o Binder faz numa computação em nuvem. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na EMC, a gente tinha um rack com 12 U's, né, 12 computadores. Cada um desses computadores tinha 32 cores. Eu estava trabalhando numa empresa que produzia hardware. Então, eu tinha hardware em abundância para poder brincar. Então, nesse caso, eu não queria fazer a computação na nuvem. Eu tinha a nuvem num armário na outra sala. Então, o que eu queria é ter o ferramental que me facilita usar os recursos computacionais que eu já tinha. Então, eu não precisava do Binder. Eu usava o Jupyter Hub. Mas o Binder, ele viabiliza, por exemplo, o que eu estou fazendo agora com a O'Reilly, que é eu não precisei alocar nenhuma infraestrutura computacional para o meu curso. Na hora que eu começo o curso, eu falo, gente, meu curso está aqui, Python Course, no Rod Senra GitHub. O que vocês podem fazer é abrir Python Course no Binder, está aqui a URL, e aí qualquer um instancia um Jupyter Notebook com o material do meu curso lá, entendeu? E começa a acompanhar o curso sem precisar instalar nada. Eles podem ter um Chromebook, está ligado na web, pode estar no celular e está usando aquela plataforma. Então, eu acho que esse é o diferencial do Binder, essa democratização, esse acesso, essa inclusão digital que ele oferece e quiçá apareçam outros, né? Como está sendo agora, de uma certa forma, o Collaboratory, o Azure, e acredito que a Amazon já vai criar alguma coisa também, se é que já não criou. Tá, a gente está aqui com um bate-papo bem animado e a gente já está na nossa restrição, digamos assim, de tempo, mas uma pergunta rápida aqui que apareceu também, uma continuação que o Matheus está mandando aqui, se o Jupyter vai ser a morte do PDF na academia. O que você acha, sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que toda vez que a gente fala na morte de algum meio de comunicação, é um anúncio prematuro. Um exemplo disso o rádio parecia ser uma tecnologia ultrapassada depois que saiu a televisão, e eu experimentei o Castalho Podcast por anos a fio, só através de áudio, sem vídeo nenhum, que não se diferia muito do rádio, porque ele supria uma necessidade bem específica, né? Então eu acho que quando o PDF é uma tecnologia consolidada, pervasiva, que funciona bem, robusta, e existe uma inércia digital que o PDF conquistou. E vencer a inércia digital é uma coisa bem complicada, né? Diga-se aí porque que muita gente ainda está ganhando dinheiro com COBOL, né? É a inércia digital que está atuando, né? E eu acho que o PDF ainda tem uma inércia digital bem grande. O que eu espero que aconteça é que a gente comece a ver mais ferramentas interativas, como o Jupyter Notebook, no mundo científico,
e que isso vire o padrão para publicação de trabalhos científicos. Essa é a minha esperança. Mas não precisamos matar o PDF para ter isso. Excelente resposta. Bom, então vamos aqui para o nosso tão esperado top 5, né? No comecinho do episódio, eu não lembro exatamente qual era a pergunta, mas você mencionou que você gosta mais de referenciar as pessoas em vez da tecnologia, porque, na verdade, é tudo sobre pessoas, né? A tecnologia. Então, aqui no Castalho Podcast, a gente também acredita nisso, e é por isso que a gente tem aqui o nosso top 5, que é para poder conhecer um pouco mais a pessoa por trás de todo esse conhecimento, de toda a tecnologia que a gente tenta trazer aqui para os nossos ouvintes. Então, começando aqui o top 5, você teria aí alguma recomendação de música para compartilhar com a gente? Música, eu não sou, eu gosto de música, mas eu não sou muito ligado em música. Minha esposa, ela é quem é o meu consultor musical. E às vezes ela me introduz em conjuntos que eu nunca ouvi e de repente eu gamo. Então eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Jack Johnson. Quando ela me apresentou Jack Johnson e o Surf Music, foi um match imediato. Curto muito Jack Johnson, gosto do estilo, ele me relaxa muito. Um outro nome que vem fácil à mente é a Adele. A Adele foi uma cantora que surgiu recentemente e o estilo que ela canta mexe um pouco comigo. Então eu curto as músicas da Adele. Um outro conjunto menos conhecido chama Kings of Convenience, e nem todo mundo conhece, mas eles têm assim, é meio tipo um Simon & Garfunkel moderno, e eu curto muito ouvir Kings of Convenience. E aí tem os clássicos, né? Eu gosto muito de música clássica, então se eu for trabalhar programando, normalmente eu não trabalho ouvindo música, porque eu trabalho num ambiente que é muito colaborativo, então várias pessoas vêm conversar comigo, ou os times são colocados juntos, então eu não uso som para programar, mas se eu precisar em algum momento me isolar para focar, eu prefiro música clássica, ouvir, sei lá, Carmina Burana, de Carl Orff, entendeu? Ou Debussy, Clair de Lune, coisas desse gênero, assim, me relaxam e me mantêm num ritmo legal. E eu gosto muito de Beatles, porque eu cresci ouvindo Beatles, e eu acho que Beatles, eles têm uma diversidade musical que não foi obtida ainda por outro conjunto, e uma longevidade em termos da produção deles, que é fantástica. Então eu curto muito Beatles, apesar de não ser uma coisa moderna, e por aí vai, sei lá, Sting, muita coisa boa por aí, é difícil restringir, né? Mas essas seriam minhas dicas musicais. Isso aí, muito bom gosto. Eu acho que eu gosto de um pouquinho de tudo aí que você falou, bacana. Agora a gente vai entrar nos filmes, né? Diz aí pra gente o que você gosta de assistir. Não precisa ser filme, pode ser série, pode ser desenho animado, pode ser programa de TV, qualquer coisa aí na tela do computador ou da TV, o que você gosta de assistir. Legal. Eu até fiz uma listinha, eu tentei manter a listinha em 5, acabei colocando 10. Isso por quê? Porque eu criei um podcast só de cinema, chamado Cinerdia, só consegui fazer 3 episódios, dos quais só 2 foram lançados, mas ele não morreu não, ele ainda está aí. É que a gente é muito artesanal no processo de lançamento, é slow motion, mas eu curto muito filme. A minha família sempre foi muito ligada em filme e eu gosto. Então eu fiz uma lista histórica de filmes aqui para dar um popurrí geral para as pessoas, não pegando só o que é óbvio. Então vou falar rapidinho aqui por causa do nosso tempo. Primeiro deles, Hitchcock. Em português chama Festim Diabólico, em inglês chama Rope, em que é basicamente filmado em um único cenário, em que 2 caras meio que matam um caboclo, escondem num baú e chamam o professor deles e fazem isso meio que como uma brincadeira sinistra para ver se o cara saca que tem uma pessoa morta ali e se eles poderiam se safar dessa situação. E o filme é, sensacional. Um outro filme de comédia que eu gosto muito é com Peter Sellers, 1968, chamado Um Convidado Bem Trapalhão, ou o título original em inglês chama The Party. Então, até hoje, esse é um dos meus filmes favoritos em termos de comédia. Um outro clássico que foi assim um divisor de águas na história do cinema, 1980, O Império Contra-Ataca, da série de Star Wars. Então, esse filme fantástico, até hoje eu assisto ele de novo, e não só pelos efeitos especiais, que foi revolucionário, ele tem uma conexão com Python, porque o pessoal da Industrial Light and Magic adotaram o Python em 1994, Python saiu em 91, então 3 anos a Industrial Light and Magic já estava usando Python, já estava contribuindo para o Python, então tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Depois, 1984, Duna, de David Lynch.
E esse filme me marcou muito porque eu li os livros do Frank Herbert, da série Duna, que depois foi continuada pelo filho dele e me marcou muito na minha adolescência. E o filme, apesar de não ter sido perfeito, ele foi muito interessante. Depois, em 1985, tem um filme com Christopher Lloyd e Tim Curry, que pouca gente conhece, mas muita gente conhece o jogo Detetive. Esse filme foi baseado no jogo Detetive, chama Clue, e foi uma tentativa de transportar o jogo Detetive do tabuleiro para as telas e passar aquela vibe de aconteceu uma morte, quem matou, com que arma, em que sala. Então é uma coisa interessante. Em termos de drama, eu falaria de Dead Poets Society, Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams. Para mim é um clássico. Toda vez que eu vejo o finalzinho do filme e o Ethan Hawke sobe na mesa e começa a falar o Captain, my Captain, eu choro tudo de novo. Depois tem uma pérola que pouca gente conhece. 1994, Roman Polanski, Gerard Depardieu fizeram um filme franco-italiano chamado Uma Simples Formalidade. Título original, Una Pura Formalità. Eu recomendo a quem não viu esse filme assistir. Esse filme é simplesmente 2 atores. O Gerard Depardieu chegando pelado numa delegacia no interior lá da Itália e o Roman Polanski como um delegado interrogando ele. O filme é só isso. E é muito interessante. Depois, 1999, The Matrix, o primeiro filme, que eu acho que ele também foi um divisor de águas em termos de cinemática, em termos de você mapear a filosofia para o cinema e entretenimento. Depois disso, 2004, Shane Carruth no filme Primer. Primer não é um filme que te entretém. Primer é um puzzle. Eu já assisti esse filme 4 vezes. Eu ainda não consegui entender todos os aspectos do filme. Eu estou muito perto. Tem um cara que assistiu o filme durante 1 ano e o diretor, que também é matemático e que também é o ator principal do filme, falou que esse cara chegou praticamente a 99% do que ele quis. É um filme que tem a ver com viagem no tempo, mas ele é um puzzle. Então você tem que ver o filme e falar assim, tá, o que aconteceu aqui? Muito interessante. E o último que eu vou mencionar aqui é um metafilme, é um documentário chamado Jodorowsky Dune, feito em 2013, sobre um filme que nunca aconteceu, sobre o filme original Duna, que começou a ser produzido pelo Jodorowsky, o cara que criou Meta-Barões, para quem é fã de comics, e esse filme não aconteceu, mas ele ia ter Mick Jagger, Orson Welles, ele ia ter um elenco fantástico, ele ia ser, tipo assim, revolucionário, ele tinha Geiger, o cara que criou o visual do Alien, e esse filme não aconteceu, mas o storyboard e o plano do filme influenciou todos os filmes de ficção científica que aconteceram depois de 1976. Influenciou Alien, influenciou Predador, influenciou Star Wars, influenciou tudo. Então esse documentário mostra o que aconteceu na história do filme que não aconteceu e por que ele foi tão importante. Então essa seria tipo a minha listinha básica assim, de 10 filmes para a galera ter um pupurri aí do que existe no maravilhoso mundo do cinema. Não vou nem falar de animes, porque não vai dar tempo. Olha, antes do Eliezer passar para a próxima parte aí, eu queria fazer um manifesto aqui para você voltar aí com o Cinerdia e compartilhar esse seu conhecimento aí sobre filmes com a galera. Eu tenho certeza que eu vou ser um ouvinte, com certeza. Legal, assiste o episódio de Vampiros que a gente fez, tem mais ou menos 1 hora. E a gente vai fazer isso sim, em sua homenagem, Bruno. Bom, maravilha. Para a gente fechar aqui então o top 5, o que seria aí as suas recomendações, mais falando sobre livros agora? Você quer ficção ou não ficção? Bom, faz um apanhado um pouquinho de cada aí, acho que tá então, valendo. Tá, vamos dar, sei lá, alguns bem rapidinho. Então, começando com ficção, porque a gente tava falando de cinema, é mais ficção. Primeiro deles, The Monte Cristo Cover-Up. O título em português é meio esquisito, nem só de caviar vive o homem, mas ele conta a história de um espião que foi contratado por todas as agências de espionagem durante a Segunda Guerra Mundial. É muito interessante, é meio cômico, meio aventura, muito legal, e tem receitas ao longo do livro. É do Simmel. Um outro livro que me influenciou muito de ficção foi Ender's Game, O Jogo do Exterminador, do Orson Scott Card. Tem toda uma série, mas eu recomendaria a leitura do primeiro. Ele é meio infanto-juvenil, mas eu acho que ele agrada, mesmo o público mais adulto, e é bem interessante. Em termos de romance clássico, eu recomendaria Dear and Glorious Physician, cuja tradução em português é Médico de Homens e Almas, de Taylor Caldwell, que é a história de Lucas, que São Lucas, o cara lá da Bíblia, ele era médico, então é a história dele atuando como médico.
Eu achei fantástico. E depois tem 2 nipônicos. Tem Shogun, de James Clavell, que tem também uma série de TV com um elenco fantástico, inclusive Toshiro Mifune. E tem Musashi, do Eiji Yoshikawa, que acabou virando a série... Tem vários filmes do Musashi no Japão, e tem a série Vagabond, em comics, que inclusive está sendo lançada no Brasil ainda. Então esse seria assim minha lista de ficção. Uma lista de não ficção, para dar assim 5 bem básicos. Um deles chama Godel Escher Ba, An Eternal Golden Braid, do Douglas Hofstadter. Ele ganhou o prêmio Pulitzer com esse livro, e é um livro de computação. É um livro hard, heavy duty, denso. Não é uma leitura leve, mas se você gosta de ciência da computação, esse livro fala de como que o teorema da incompletude de Gödel, como que os diagramas de Escher e como que a música de Bach se interrelacionam numa coisa só. É mind-blowing. Outro que me influenciou muito é o livro The Turning Point, do Fritjof Capra, em que ele fala dos paradigmas da física, a mudança do paradigma cartesiano para o paradigma quântico, e como que essa mudança de paradigma na física influenciou diversas áreas de conhecimento. Então, esse é um livro muito interessante. Um outro, mais assim, de entretenimento, é o Surely You Are Joking, Mr. Feynman, que também é do físico Richard Feynman, que trabalhou no processo de construção da bomba atômica, que depurou problemas que houve com o acidente da Challenger, é uma figura muito conhecida na física internacional, ganhou o prêmio Nobel, inclusive tem um comic book com o nome dele, chamado Feynman, que eu também recomendo. Um livro sobre criptografia, The Code Book, do Simon Singh, que conta um pouco de história da criptografia, é muito interessante, não é um livro tão grosso como The Code Breakers, do Kahn, que aí é super completo, mas é mais denso. E um livro bem simplesinho, fininho, mas que é super útil, chama de The Decision Book, 50 Models for Strategic Thinking. Esse é um livro pequenininho, mas que eu acho que é super útil, super acessível. Eu recomendo esse caretinha também. Legal, muito boa essa lista. A gente vai ter muita coisa para pesquisar aqui, e eu já estou contando aqui com o podcast aí sobre cinema, hein? Já estou esperando um novo episódio. Vai rolar, vai rolar. Bom, a sua lista foi sensacional, muita coisa a galera cita sempre aqui. Musashi é um negócio sensacional também, gosto bastante, e já teve outros convidados aqui que mencionaram também, para você ver que tem coisas que são boas, assim, são tão legais que convergem, que muita gente acaba mencionando por um motivo ou por outro. Então é um dos que vale a pena aí. Eu acho que a galera que tá curiosa aí é um negócio de outro mundo, assim, é bem legal. E, bom, infelizmente a gente tá chegando no final. Eu queria primeiramente, né, óbvio, agradecer o Senra por vir aqui compartilhar esse conhecimento todo. Como o pessoal falou aqui no chat, né, Senra é um monstro, o cara manja muito. E além de computação, também manja muito de cinema e literatura, então você vê que com certeza a gente quer mais episódios com o Senra aqui no Castalho, né? Pode esperar o convite. Eu vou compartilhar aqui no chat um link do YouTube, que é uma playlist com as palestras do Senra. Então é uma playlist que tem lá várias palestras dele, né? Depois a gente vai colocar no show notes também do podcast. Tem uma palestra de um negócio chamado Brainiac, que me ajudou muito, né? Você não sabe, mas eu trabalhei com um projeto inspirado no Brainiac, a gente desenvolveu algo parecido com o Brainiac. Depois daqueles 7 Masters lá no eMasters, eu fui para casa e fiquei pirando no Brainiac, foi muito bacana. Que legal. E, bom, então já foi todo esse agradecimento aí. A gente quer deixar um espaço para você deixar uma mensagem final, fazer um jabá, vender alguma coisa. O espaço é seu. Legal. Eu já acho que já fiz até vários jabás, falei do curso da O'Reilly, falei das minhas palestras, falei do meu podcast de Cinerdia, que tem 2 episódios muito legais, mas o que eu vou deixar de mensagem para vocês é uma mensagem que tem a ver com computação. E uma coisa assim que eu sigo como filosofia, e eu acho que vale para todo mundo, que é a regra de 3, que é make it work, make it right, make it fast, nessa ordem. Essa é a minha dica que eu deixo para a galera. E só meu agradecimento para o Eliezer, para o Bruno, para o Og, de fazer esse produto tão fantástico, que é o Castalho Podcast, que é o fato de vocês terem realizado esse meu sonho de participar do programa, depois de tantos anos, como um fã do show. E é isso, galera. Tudo de bom, só alegria. Bom, nós que ficamos honrados de ter você aí nos acompanhando, e também todas as pessoas, né, que nos acompanha aqui, ó, nas nossas gravações ao vivo, no chat, pessoal que deixa comentário lá no nosso site. Então a gente sempre tenta aí estar interagindo. Mais uma vez a gente pede desculpa aí, né, para
por ter ficado tanto tempo sem episódio. Isso aí é algo que a gente já estava um tempo tentando quebrar esse gelo. Felizmente foi com um excelente episódio como o de hoje. Então, gostaria de agradecer aí a todos os nossos ouvintes, né, que tiveram paciência, nos acompanharam, o pessoal que nos cobraram também. E aí, quando vocês vão voltar? Então, isso aí acaba nos motivando e fazendo as pecinhas aí se encaixar um pouquinho mais rápido. Como a gente sempre diz aqui, não se esqueçam de nos seguir lá nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, tem o nosso site castalho.info, tem o nosso canal no YouTube. Então, dessa forma aí você fica sabendo a respeito de tudo que a gente está fazendo. E fique de olho, porque embora a gente tenha ficado aí alguns meses sem episódio, a nossa ideia é estar voltando aí a ter mais episódios. Então, já temos algumas coisas programadas. Tem o pessoal que a gente está conversando lá do podcast Pizza de Dados, então eles vão estar participando conosco aqui em breve. Então fiquem de olho aí, sempre a gente tenta avisar quando vai ter a gravação ao vivo. Se você não ativou as notificações lá no nosso canal no YouTube, ative, porque sempre que a gente estiver ao vivo, você recebe a notificação e pode mandar as perguntas igual o pessoal mandou aqui hoje. Bom, obrigado mais uma vez, Senra, pela participação. Foi um episódio bem interessante, acho que valeu aí a pena de ter ficado um pouquinho sem episódio, ter respirar e vir um episódio assim tão bom quanto foi o de hoje. Obrigado a todo mundo aqui no chat que está até agora nos acompanhando, obrigado a você, nosso ouvinte, que está até agora aqui conosco, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.